E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo de resenha. Não, ainda não é o Lovecraft, mas eu prometo que vai ser o próximo vídeo. Já vamos ter a continuidade aí da nossa playlist de Lovecraft, mas nesse vídeo eu não pude deixar de comentar sobre, porque eu fiz algumas outras leituras e essa me chamaram bastante a atenção, que é a Alice no País das Maravilhas. Então hoje eu vou comentar sobre os dois livros. Esse daqui é mais um livro de ilustrações também que eu vou apresentar ao longo do vídeo. E eu esperei para fazer esse vídeo porque a gente já tem live aqui no canal. Tanto o Lucas quanto uma rapaziada aí já fizeram vídeo sobre, e também fez parte de um desafio literário aqui do Universo Antares, em que basicamente o desafio era dar uma continuação, digamos assim, para Alice no País das Maravilhas, para o primeiro livro. Nesse caso, eu li os dois livros de uma vez, porque eles são bem curtinhos, como vocês podem ver. Eu li nessa edição aqui da Pandora, muito charmosa, por sinal. E eu queria comentar um pouco com vocês sobre, porque assim, Alice, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de símbolo, ela virou um marco na cultura pop, sabe? Não só do ponto de vista de estilo, como do ponto de vista de conceito. Aquele conceito do personagem que é tirado do seu mundo e adentra um mundo completamente novo, né? Isso, a gente já tinha exemplos disso na época, mas Alice com certeza foi uma das personagens que basicamente solidificou esse conceito na literatura e em outras mídias, consequentemente. Mas o que torna Alice no País das Maravilhas tão bom? Eu já tinha lido, vocês podem ver aqui na estante, eu já tinha lido o Mágico de Oz, e eu amei o Mágico de Oz porque ele tem aquela narrativa infantil, mas que ela tem muitas comparações boas, ela tem muitas metáforas boas, muitos paralelos que a gente consegue encontrar, fora o carisma das personagens, mas eu não tinha lido Alice ainda. O que eu achei interessante, que fez, na minha opinião, a leitura valer um vídeo de resenha, é que é muito interessante porque, assim, eu conheci Alice através das adaptações, tanto do Tim Burton quanto dos videogames. Mas Alice ganhou diversas adaptações ao longo dos anos, é um livro muito antigo, é um clássico, então é natural que haja diversas adaptações sobre esse material em específico, mas eu nunca conheci o material original, digamos assim, a obra original. E aí, por conta disso, até por conta dos vídeos que já foram feitos aqui no Universo Antares sobre, eu decidi que era hora de experimentar, digamos assim, essa história por mim mesmo. O que eu acho que vale tanto a pena, tanto no Alice do País das Maravilhas, quanto Alice através do espelho que ela encontrou lá, que são basicamente, esse daqui é o primeiro livro e essa daqui é a continuação, digamos assim, é que o Lewis Carroll, que é um escritor exímio, ele meio que criou um segmento da literatura que é o nonsense, que é basicamente a literatura que é sem sentido, digamos assim. Existem principalmente quando a gente está falando de romances de formação ou obras mais adultas, existia, pelo menos hoje em dia não existe tanto, mas existia naquela época uma noção de que tudo precisava ter um sentido na história. O Lewis Carroll, a história dele tem sim sentido, mas o sentido dela como eu posso dizer, é um sentido muito mais subjetivo. Ele não está presente tanto na congruência, no quão coerente é a trama em si. Porque a história acompanha Alice, que vai embarcar, no primeiro livro pelo menos, ela vai embarcar, digamos assim, num mundo completamente novo, em que as leis da física não se aplicam basicamente, porque ora ela está muito grande, ora ela está muito pequena, sabe? E ela encontra criaturas fantásticas ao longo do livro. Mas isso também através do espelho se repete. O Lewis Carroll, ele cria uma lógica própria, digamos assim. Então é uma lógica bizarra, mas que ela faz sentido para dentro daquela narrativa. Consequentemente, isso gerou interesse por parte dos leitores e ele acabou fazendo a continuação como consequência natural disso. O que eu acho muito interessante da prosa do Lewis Carroll é que, diferente, por exemplo, deixa eu até pegar aqui na minha estante. Diferente de O Mágico de Oz, que a narrativa é de fato voltada pura e simplesmente para as crianças,
e a personagem que é a Dorothy, né, que é a personagem principal que acaba indo pro mundo de Oz, ela é muito infantil em todos os sentidos, em todos os aspectos. Aqui a gente consegue, e ela é cândida, né, a Dorothy é mais cândida, ou seja, ela é mais inocente. A Alice, ela representa aquele arquétipo de toda criança levada, sabe? De tipo assim, aquela criança que se ela acha que tem alguma coisa errada, ela vai falar. Ela não tem aquela coisa de escrúpulos na voz, sabe? Então, tipo assim, como qualquer outra criança, sabe? A criança que fala o que pensa. A Alice, ela representa isso. E essa teimosia, ao longo da narrativa, ela é divertida, porque é um livro extremamente engraçado, sabe? Aqui, por exemplo, tem alguns momentos ilustrados que a gente pode ver da narrativa. Quem fez essas ilustrações foi o John Tenniel, que é assim, as ilustrações dele são excelentes, e nesse caso aqui é um livro para colorir, que tem todas as ilustrações que ele fizera para a narrativa, tanto do Alice no País das Maravilhas, quanto Alice através do espelho que ela encontrou lá. Então é muito interessante a gente ver essa dinâmica da Alice enquanto personagem que é teimosa. Ela, às vezes, tem personagens que falam pura bobagem e ela, sabe, ela tem aquela coisa de tipo assim, não, você é um idiota, você é um completo idiota, isso não faz sentido nenhum. E é muito engraçado como as outras personagens, que na maior parte das vezes são criaturas fantásticas também, elas congregam muito esse conflito meio bizarro, que tipo assim, a Alice apresenta uma coisa, uma contrapartida, né, do ponto de vista de quem está habituado ao mundo normal, ao mundo real, entre aspas, e essas criaturas fantásticas, elas apresentam uma outra lógica, um ponto de vista um tanto diferente, tanto do que diz respeito à construção do mundo, ou seja, como a magia funciona naquele mundo, sabe? Como determinadas pessoas, como determinadas criaturas, como determinados, por exemplo, sistemas políticos funcionam, tudo isso acaba se chocando. Então essa realidade sendo interpretada por uma criança, que é uma criança mais levada. Qual é a consequência disso? Qual é o efeito disso no texto? Cara, é muito engraçado. Tipo assim, os dois livros especificamente, o primeiro mais do que o segundo, mas assim, são livros extremamente engraçados, de você dar umas gargalhadas boas, sabe? Porque é aquilo, pelo fato da narrativa não fazer sentido, o narrador ele usa, né, o Lewis Carroll usa isso ao seu favor, criando momentos que são tipo assim, por exemplo, no segundo livro, em que ela basicamente atravessa o espelho da sala de estar dela e conhece uma realidade completamente diferente, a gente consegue ver claramente, digamos assim, as consequências do autor descobrindo, digamos assim, ele meio que, se no primeiro livro ele tinha jogado os elementos de uma maneira mais segura, apesar de ser sim bastante estranho, no segundo livro ele é muito mais solto no que diz respeito a isso. Então a gente vê diversos momentos em que a Alice ela tá ali interagindo com o mundo e a consequência daquilo que ela faz, por exemplo, pelo fato dela ser ela ter atravessado o espelho, digamos assim, o mundo, a realidade do espelho ela é mágica, mas é diferente da realidade do País das Maravilhas. As consequências dos eventos elas acontecem antes mesmo da gente presenciá-los. Como assim? Por exemplo, tem um momento lá que ela vai distribuir um bolo numa contenda, assim, meio que num duelo entre um leão e um unicórnio, olha só que doideira. E aí, basicamente, qual é a lógica disso? É que, tipo assim, primeiro eles comem e depois ela corta a fatia. E ela não conseguia entender isso, sabe? Porque a gente está acompanhando também essa perspectiva louca do cenário. E como ele se adapta, digamos assim, ao lúdico, né? Aquela coisa onírica. Porque nas duas histórias, é aquela famosa história que termina de, tipo assim, no final era tudo um sonho. Mas aqui o autor sabe fazer isso de maneira competente, não fica aquela sensação de insatisfação pela história que ocorreu, pelo contrário. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no segundo livro é que o escritor, por exemplo, isso demonstra essa coisa da habilidade em trabalhar trabalhar com lógica, visto que o Lewis Carroll ele era um matemático, então ele gostava muito de acrescentar esses problemas nas narrativas. Mas o que é muito interessante é que, por exemplo, isso só demonstra como a lógica existe, mas ela funciona de uma maneira diferente nos livros dele. No segundo livro, no Através do Espelho, basicamente, se vocês não estão vendo isso aqui, vocês não reconhecem, é um tabuleiro de xadrez, certo? E nesse tabuleiro de xadrez,
existe um problema de xadrez, um problema lógico que precisa ser resolvido entre as peças brancas e as vermelhas. E todo livro, se vocês virem aqui, ó, todo livro, a estrutura dele é com base nessas jogadas de xadrez. O que é muito interessante, é muito criativo. Então você, claro, não faz sentido no sentido de, tipo assim, a história por si só, um elemento funcionar de uma maneira diferente, aquilo não precisa ter sentido. Mas no geral existe sim uma lógica, sabe? E isso é que torna a narrativa tão interessante, principalmente se você não somente uma criança, né? Eu acho que, tipo assim, esse livro aqui para criança, para quem quer ajudar as crianças a ganhar o hábito de leitura, são livros divertidíssimos, mas eles funcionam muito bem para os adultos, sabe? Por exemplo, no Mágico de Oz, apesar de eu ter amado também o Mágico de Oz, é claramente uma história infantil do início ao fim. Não, tem pouquíssimos questionamentos, quer dizer, não é que tem pouquíssimos questionamentos, mas eles são muito mais sutis no que diz respeito a temas filosóficos. Já no Alice no País das Maravilhas, a gente consegue ver isso de maneira clara a todo momento. Só que não é tratado de uma maneira assim elucubrada, não é tratado de uma maneira muito garbosa, muito poética, sabe? Mesmo o tema sendo filosófico, a gente ainda está entendendo esses temas, esses questionamentos do ponto de vista da Alice, que é uma criancinha, sabe? Ela é uma criancinha levada, que gosta de fazer bagunça, que gosta de brincar, mas ela também pode ser muito gentil com as outras criaturas. E é muito legal, porque a gente vê diversos formatos sendo trabalhados, por exemplo, tem diversas poesias, e a maneira como as poesias também ajudam a criar esse sentido. Às vezes as poesias são tão malucas, os poemas, né, são tão malucos, que isso acaba se tornando parte da história. Então tudo isso deixa esses livros com aquela coisa de tipo assim, são clássicos, eles permanecem interessantes até os dias de hoje, sabe? Eu acho que assim, se você já presenciou de alguma forma a história da Alice, seja através dos filmes, das animações, dos jogos, vale muito a pena experimentar o material original, porque aqui a gente está falando da literatura. E apesar de ter ilustrações pelo John Tenniel, né, que é um excelente ilustrador, a literatura ela trabalha ainda mais com esse senso lúdico, porque você depende da organização das palavras, né? Você depende daquela imagética que o leitor, principalmente o leitor mais jovem, ele tende a gostar, daquela coisa muito lúdica, muito às vezes até beira o bizarro, né? Isso ser experienciado através das narrativas originais, não só porque são originais, mas porque são nesse formato, é muito interessante. Ao longo do tempo a gente viu muitos autores fazerem disruptelas, digamos assim, de Alice, tipo, fazer uma versão de terror da Alice, fazer uma versão mais adulta de Alice. Por exemplo, eu gosto muito dos jogos da Alice, mais especificamente Alice in the World of Madness, se eu não me engano, ele foi lançado pro Xbox 360, pro PlayStation 3 na época, assim. Não lembro a data exata, mas ele tinha uma interpretação mais adulta, porque como é tudo lúdico, como é tudo onírico, você pode traçar paralelos, pelo fato da história ser subjetiva nesse aspecto, você pode traçar paralelos sobre vício, sobre dilemas morais, sobre o que é identidade, sobre diversas coisas que são tratadas de uma maneira assim, são meio que jogadas ali, sabe? Para tanto um leitor infantil, acho que um leitor que é tipo assim, infantil no que diz respeito à faixa etária, ele vai conseguir perceber isso também, mas ele vai entender de uma maneira mais lúdica, eu acho que como a Alice entende. Lendo como um adulto, você vai conseguir captar mais essas nuances. E é por isso que eu acho que vale super a pena vocês experimentarem esse clássico, se vocês tiverem oportunidade. Não somente por ele hoje em dia ter um preço extremamente acessível, e se você não fizer questão de uma versão traduzida, você consegue ele de graça, por exemplo. Justamente porque já é uma obra que está em domínio público, né? Mas mesmo assim, mesmo se, digamos assim, se você, sei lá, já viu o filme, já viu a animação, se você não conhecia Alice até o momento, eu acho que é um dos poucos livros que fica, por exemplo, ele tem uma prosa tão diferente dos clássicos habituais, que eu acho que ele fica moderno até hoje. Eu acho que é um dos poucos clássicos que tem uma prosa moderna, digamos assim. E eu acho que vale muito a pena. Se vocês gostam do tempo, se vocês gostam de fantasia, essa fantasia clássica, Alice certamente é um dos grandes da nossa literatura, da literatura mundial.
mas vale muito a pena ler independentemente da época, sabe? E aí agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa narrativa, o que vocês mais gostam, né, ali, se tem um tema específico, um personagem específico. Tem diversos personagens que os leitores amam. Eu gostei de todos, mas o Chapeleiro pra mim é um dos mais legais. Eu gosto muito, principalmente na interpretação que o Johnny Depp fez quando a adaptação do Tim Burton foi para as telonas, né, para o cinema. Mas me digam aí, o que vocês acham? Eu vou deixar essa resenha aqui como última, digamos assim. Eu meio que fiz esse compilado de resenhas dos 2 livros em um vídeo só, porque o próximo vai ser de Lovecraft. Fiquem de olho aí no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!